Salve nação corintiana, no ar o Timão na Veia News com as últimas notícias do nosso Coringão. Para começar, nós vamos falar sobre a dura derrota do Corinthians, derrota de virada para o Red Bull Bragantino na noite de ontem na Neoquímica Arena. Uma derrota realmente complicou nossa situação, apesar de ser ainda início do campeonato. Era muito importante uma vitória para quebrar essa sequência negativa de derrotas em casa. Agora foi a terceira derrota seguida na nossa casa, a primeira vez que isso acontece, desde que começamos a jogar na Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena. Então vamos resumir aqui um pouco como foi o jogo, o porquê da nossa derrota. Primeiramente vamos falar que o Luan teve uma partida pífia, né? Uma partida apagadíssima, errou muitos passes, errou domínios de bola e não fez o que dele se esperava, né? Que seria buscar o jogo, auxiliar, fazer tabela. Infelizmente, o Corinthians nesse jogo ficou devendo. Fizemos sim um bonito gol, foi acho que a única vez que conseguimos fazer uma troca, cerca de 50 segundos, trocando bola, se não me engano 22 passes, e o gol do Rony. Um bonito gol, até pelo trabalho, né? O Rony primeiro errou o chute, mas a bola sobrou para ele, chutou, bateu na trave e entrou. O problema é que a partir daí o Corinthians simplesmente parou de jogar, né? O Red Bull aos poucos começou a controlar a partida, apesar de não criar muitas chances. E acabou que o primeiro tempo ficou nisso, né? Terminou com vitória do Corinthians, apesar do Red Bull ter tido aí algumas chances, né? Acho que outro fator negativo do Corinthians também foi o Matheus Vital. Na verdade a bola pouco chegou para ele, o Corinthians ataca muito mais pela direita do que pela esquerda. Até pela boa fase do Mosquito, o Mosquito vem numa fase excelente, jogador muita velocidade, faz jogada pela linha de fundo, corta para dentro, participando de gols. Então ele tem sido muito acionado, tem participado muito, tem vindo buscar o jogo. Simplesmente o melhor jogador do Corinthians nas últimas partidas, sem dúvida nenhuma. E outro fator que faz o Corinthians atacar mais pela direita é o fato de ter o Fagner lá, que também é um lateral que sabe apoiar bem, ao contrário do lado esquerdo, que o Fábio Santos é um zagueiro, é um lateral que atua muito mais na marcação. Ele joga muito mais defensivamente, até pela idade dele, ele não aguenta mais também ficar o tempo todo indo e voltando, então muitas vezes a opção dele é proteger mais ali a defesa, né? Com isso o Vital acaba ficando um pouco isolado, até porque os outros jogadores do meio de campo, eles são destros também, acabam caindo mais para a direita do que pela esquerda, né? Enfim, a verdade é que a bola simplesmente não chegou no Vital, e as poucas vezes que chegou também, ele não fez muita coisa com a bola. Acabou ficando isolado no meio de dois jogadores, tentava o drible, perdia. Enfim, também foi outra opção nula do Corinthians. Na verdade é que depois do gol, depois do intervalo, simplesmente o Corinthians praticamente parou de jogar. Né? A verdade foi essa. O Silvinho, mais uma vez, demorou muito para fazer as substituições. Eu acho que o Rony é um jogador voluntarioso, jogador de muita raça, corre o campo todo. Mas a verdade é que ele é bem limitado, né? Ele erra passes, ele perde bolas bobas. Enfim, é um jogador que ainda precisa melhorar muito para ser titular do Corinthians. De repente poderia colocar ali um Ramiro mais cedo, né? Poderia até pintar colocaria o Arauz, por exemplo. Tentaria um meio de campo com Gabriel, Arauz e Cantillo. Mas o Silvinho simplesmente está apostando muito nesse trio, né? Vamos ver se agora, para o próximo jogo, ele muda alguma coisa. E a verdade foi essa, o Corinthians acabou sendo dominado, né? Criou muito pouco no jogo, o Bragantino teve mais chances de gol, venceu com méritos. Apesar que o segundo gol do Bragantino, muita gente questiona se foi falta no nosso zagueiro, no João Vitor, se não foi. É um lance duvidoso, é interpretativo, aí vai muito do juiz, né, do pessoal do VAR. A verdade é que eu acho que faltou um pouco de experiência ali, é uma bola ali, não é para tentar dominar, para chegar, chutar para frente. Infelizmente, levando esse gol aí quase aos 40 do segundo tempo, depois não conseguimos chegar ao gol de empate. Então acho que não funcionou, simplesmente os jogadores tiveram uma noite muito ruim, com exceção do Mosquito, que mais uma vez fez uma boa partida, destoando do restante da equipe. E o Silvinho também não foi muito bem mais uma vez nas substituições, ele demora um pouco para modificar a equipe, depois ele acabou colocando o Léo Natel no lugar do Luan, que na minha opinião deveria ter feito antes,
pela partida apagadíssima do Luan. Aí infelizmente o Léo Natel acabou se machucando, teve que sair. E aí ele coloca quem? Ele coloca o Ramiro, quer dizer, encheu o time de volante. Ficamos sem centroavante, embora nesse jogo o Jô não estava no banco. O Jô parece que estava com uma contusão na panturrilha. Ele acabou não optando em pôr o Cauê. Preferiu colocar mais um volante na equipe. Enfim, a equipe povoou tudo ali o meio de campo, mas não conseguiu produzir nada, não conseguiu, assim, pouca coisa para tentar chegar ao gol de empate, né? Então é isso, pessoal. Vamos acreditar no próximo jogo. Uma derrota bastante sofrida. É um jogo que poderia mudar tudo ali pro Corinthians, poderia trazer confiança, mas enfim, perdemos mais uma vez e dentro de casa. Agora vamos falar um pouco sobre a possível volta do Guerreiro. É, pessoal, inacreditável, mas estão falando nisso. O Corinthians está negociando com o Guerreiro, por incrível que pareça, né? Guerreiro que já está com 37 anos, não está nem sendo relacionado pelo Inter, pelos jogos, já está meses sem jogar, e o Corinthians, com uma situação financeira dificílima, está indo atrás do Guerreiro. Podem acreditar, ou seja, aí fica mais perto daquilo que o Casagrande, o Neto, tanto falam, que é rebaixamento, brigar pelo rebaixamento. Porque, pelo amor de Deus, né? Trazer o Guerreiro agora, um jogador que já está com 37 anos, já está há bastante tempo sem jogar, e ainda pediu 850 mil por mês, você tá de brincadeira, o cara saiu pela porta dos fundos. Aí o Corinthians vai lá e vai atrás dele, nesse momento, uma contratação ridícula. Me desculpem, quem é fã do Guerreiro, quem gosta, eu acho que se fosse alguns anos atrás, até poderia sim, né? Apesar dele ter feito cachorrada com o Corinthians, ter sido mercenário, né? Por tudo que ele fez, falar que jamais jogaria em rival, e isso e aquilo, e depois acabou pedindo mais para renovar com o Corinthians do que ele pediu para ir para o Flamengo, mas tudo bem, acho que não é momento também da gente ter orgulho, mas agora, no momento que o Guerreiro está bastante tempo já sem jogar, 37 anos, vindo de contusão, para mim, péssima essa contratação. Eu jamais, lógico, se ele vier nós vamos torcer, torcedor é isso, mas para mim é uma opção simplesmente ridícula. Eu acho que é totalmente furada essa questão. O Corinthians poderia, por exemplo, ir atrás de outros jogadores. Estão falando aí em Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. De repente pode até ser uma boa opção, desde que seja viável, não seja muito caro. Incluir aí algum jogador na negociação. Pode ser sim um jogador interessante, pelo menos um jogador jovem, mais jovem, né? E que possa fazer gols, né? Que é o que nós precisamos de um centroavante que faça gols, né? E porque o Jô, infelizmente, apesar de ser bem mais novo que o Guerreiro, ele simplesmente não consegue voltar à forma dele, da forma que quando ele chegou no Corinthians, nessa última passagem. Ele chegou bem, fazendo gols, tudo, mas infelizmente deu uma decaída e não consegue mais recuperar. Na minha opinião, fisicamente, ele continua abaixo do que ele pode produzir. Acho que ele tem só 32 ou 33 anos, uma idade que tem muito jogador aí que está rendendo muito bem. Então, outra opção para o Corinthians, por exemplo, seria o Gilberto do Bahia, né? O Corinthians teve até a opção de contratar ele aí há 1 ou 2 anos atrás. Infelizmente, o Corinthians acabou não contratando, ele foi para o Bahia, vem fazendo bastante gols. No campeonato passado ele fez muitos gols, e gols bonitos pelo Bahia, né? Eu acho que era uma opção interessante também para o Corinthians. Lógico que não é fácil do Bahia liberar ele, né? Seria uma coisa complicada, mas eu acho que era uma boa opção a se pensar, né? Agora vamos mudar um pouco de assunto. Tem um jogador aí que está há um tempo machucado, já machucou 3 vezes o joelho, né? Aquela contusão do ligamento, né? Uma contusão bastante séria, mas é um jogador que, se conseguir recuperar a forma física, se não tiver mais nenhum problema físico, é um jogador que pode ser bastante interessante, que é o Gustavo Mantuan. A gente se lembra que quando ele se machucou, ele vinha sendo titular da equipe, fez um gol importantíssimo no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Vasco. E, infelizmente, ele acabou mais uma vez machucando o joelho, né? Um jogador que é um centroavante, mas que não é aquele jogador de área, que se movimenta bastante,
cai para os lados. Na verdade, ele tanto pode jogar como centroavante, como aberto. Então seria uma opção bastante interessante, desde que realmente ele se recupere, né? Física, emocionalmente, né? Afinal são 3 contusões no joelho, isso não é fácil. Mas vamos torcer, né? Quem sabe ele volta daqui a alguns jogos, ainda não vai ser para o próximo jogo, ele está ainda trabalhando a parte física, né? Para tentar ganhar condicionamento, para aí sim partir para as partidas, né? Vamos torcer para que tudo dê certo e o Mantuan seja um reforço importante para nós. Então, mas é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar. O próximo jogo, quem vai jogar vão ser os jogadores que estão aí. O que pode acontecer é o Jô retornar, talvez ele se recupere da contusão. Vamos ver se o Silvinho vai manter o Luan como falso 9. Que mudanças aí que o Silvinho vai promover. Eu acredito que ele deve mudar alguma coisa, aí uma ou outra peça, porque afinal o Corinthians perdeu, não produziu quase nada, então alguma coisa tem que ser feita. Na minha opinião, o momento é de apoiar o Silvinho. Eu acho que é muito cedo para a troca de treinador, né? Se vocês lembrarem, o Tite, quando chegou ao Corinthians, no final de 2010 ali, ele tinha chance de ser campeão e acabou ficando em quarto lugar, né? Acho que pegou o time, se não me engano, em terceiro, acabou terminando em quarto, fez ele jogar contra o Tolima, que foi eliminado. Aí sim, dali para frente é que o Tite começou a trajetória vitoriosa dele. Então vamos dar um voto de confiança no Silvinho, não é momento, acho que o Corinthians tem sabido dar chance para os treinadores, não é um clube que sai demitindo, que contrata aqui. É verdade que os treinadores têm tido chance, o Thiago Nunes teve a chance dele, infelizmente não deu certo, né, por vários motivos. Wagner Mancini teve um momento muito bom, ele foi demitido também quando já estava fazendo muitas besteiras, ele estava perdido, ele não tinha um time base. Então o Silvinho está chegando agora, o momento é de apoiar, de torcer. Eu que estava apoiando tanto essa diretoria, por estar no caminho certo, por estar tentando cortar gastos, diminuir a folha salarial, esperando, né, baixar bem a folha para daí sim contratar um ou outro jogador. Agora vem falar para mim que o Corinthians está indo atrás de Guerreiro, pelo amor de Deus, cara. Acho que vocês querem realmente, né, que se profetize ali o que o nosso Casagrande, o que o Neto fala, que o Corinthians vai brigar para não cair. É muito cedo para isso. Mas pelo amor de Deus, ir atrás do Guerreiro nesse momento. Vamos atrás de jogador jovem, né? Ou então de algum jogador que esteja atuando, que esteja fazendo gols. Né? Nós precisamos de um centroavante, né? de um meia, provavelmente. Outro jogador de beirada. Então é isso, pessoal. Vamos torcer aí, quem sabe o Gustavo Mantua volta. Tem a molecada lá, o Varanda e o Gabriel Pereira, eles estão meio no gelo ali, porque acho que o pessoal, a diretoria, o próprio Silvinho ali, a comissão técnica, acharam que está faltando um pouco ali de, como é que fala, de determinação, um pouco de foco deles. Né? Acho que depois que eles começaram a ter chance, aí ficaram vislumbrados, né? Então andaram cometendo alguns deslizes aí que fez com que o Corinthians tomasse essa decisão meio que de afastar eles. Quem sabe eles colocam a cabeça no lugar, começam a treinar com mais vontade, com mais foco, e aí sim eles voltam e possam fazer aquilo que se espera dele. Né? O Gabriel Pereira, principalmente, era uma aposta muito grande do Corinthians. O Varanda foi uma surpresa aí no início da temporada. Um jogador que o Mancini escalava, eu praticamente não entendia por que colocava o Varanda aberto. Né? O Varanda é um jogador que tem uma certa habilidade, um domínio de bola, mas não é um jogador de velocidade. Então o Varanda, ou você coloca ele de meia, né? Não sei se é essa a característica dele, porque ele sempre jogou no ataque, ou você coloca ele centroavante, exatamente a função que tem feito o Luan, um falso 9, um centroavante que busque mais o jogo. Agora colocar ele aberto, pra mim, eu nunca entendi. Vamos acreditar, pessoal, vamos esperar, tem muito campeonato pela frente, não dê bola para comentarista, para Neto, para Casagrande, que eles gostam de tumultuar. O Casagrande, eu não sei, ele deve ter alguma bronca com o Corinthians, que ele só fala mal do Corinthians. Né? Mesmo quando ganha, tem alguma coisa que está errada. Mas vamos torcer, pessoal, vamos acreditar, é começo de campeonato, domingo mais um jogo dificílimo contra o Bahia, fora de casa. O Bahia não vem assim numa grande fase, mas o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil.
A gente viu aí o Atlético Goianiense, né, que ninguém dava nada, hoje jogando muita bola. Né? Equipe mais, talvez, mais bem montada, mais organizada e compacta do Campeonato Brasileiro atualmente, né? Ainda assim, mas muita coisa vai mudar ainda. Vamos aí na expectativa aí de quais as mudanças o Silvinho vai fazer. Vamos torcer bastante. E nada de guerreiro, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Timão na veia e vai Corinthians!